Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Isaías, capítulos 58 a 60. Após trazer a esperança de restauração, com a chegada do servo que sofrerá e trará redenção ao povo do Senhor, agora em Isaías 58, a mensagem volta a confrontar a condição de Judá, a condição do povo de Deus no contexto de Isaías. Assim como aconteceu nos capítulos 56 e 57, que iniciaram falando sobre a verdadeira religião, depois apontaram para a incapacidade do povo de manter essa verdadeira religião, e, por fim, mostrando como Deus purificará e curará o seu povo, essa estrutura tripla é agora repetida. Esse capítulo 58 começa com o anúncio da verdadeira religião, do jejum que agrada ao Senhor. Neste ponto, o Senhor confronta o seu povo por conta do jejum mal realizado, do jejum desagradável. O povo, por mais que jejuasse ao Senhor, fazia isso alimentando as injustiças, alimentando contendas. O jejum que agrada a Deus é marcado pela misericórdia, pela vida em obediência ao Senhor, em temor ao Senhor, testemunhando a graça do Senhor por meio da sua vida. Ao praticar esse jejum agradável, o texto em seguida apresenta os benefícios que serão dados. O Senhor fará com que a luz do seu povo rompa e assim a glória do Senhor brilhe sobre o seu povo. Ele estará disposto a socorrer o seu povo quando este clamar a ele. O Senhor abençoará o seu povo. Por isso, o texto encerra trazendo os alertas para que eles vigiem seus pés, para que não profanem o sábado, o dia do Senhor, que deixem de cuidar de seus interesses e se preocupem com a misericórdia do Senhor em manifestar a graça do Senhor às outras pessoas, ao seu próximo. E após apresentar a religião que agrada ao Senhor, Isaías agora aponta para a incapacidade do povo de viver essa religião. A mão do Senhor não está encolhida, ele está pronto a salvar o seu povo, mas a iniquidade do povo faz separação entre eles e o seu Deus. Os pecados que eles cometem os levam a esconder o rosto do Senhor deles. Entre eles não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que busque a verdade. Por isso o Senhor está longe deles. A justiça do Senhor, a verdade, não chegará a eles justamente pela dureza do coração deles. Eles têm sido infiéis e mentem contra o Senhor. Mas acontece uma inversão no versículo 15. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe salvação e a sua própria justiça foi o seu apoio. O Senhor mesmo interviu. Ele agiu na história para que o seu povo, antes incapaz de agradar ao Senhor, fosse agora reconduzido. Ele trouxe o Redentor que virá a Sião, que veio a Sião, e assim converteu o coração do seu povo. É então que o capítulo 60 anuncia a glória de Sião, a nova glória da nova Jerusalém, quando todos os povos, vendo o brilho dessa cidade santa, forem reconduzidos a ela. Aqui Jerusalém aponta para a presença espiritual de Deus com seu povo e a condução de muitos povos para se reunirem ao povo de Deus. Antes abandonada pelo seu pecado, agora Jerusalém será reabitada. Muitos povos se unirão a eles e serão, junto com eles, o povo do Senhor. Esses capítulos repetem aquela estrutura tripla que vimos nos capítulos 56 e 57. Novamente, o Senhor aponta para o culto verdadeiro, para a justiça que o Senhor exige do seu povo, aquilo que lhe é agradável. Em seguida, o Senhor mostrou novamente a incapacidade desse povo de honrá-lo, de cumprir aquilo que o Senhor esperava do seu povo. E mostra, por fim, no capítulo 59, na segunda metade, que o próprio Deus interviu para que aquilo que lhe agrada fosse realizado. É o Senhor quem trouxe redenção, quem agiu na história para que o seu povo fosse purificado e reconduzido a ele. E o capítulo 60 encerra essa sessão, mostrando que o Senhor, após reconduzir o seu povo, trará grande glória a Sião. O Senhor tornará o seu povo luz para as nações e fará com que muitos povos sejam reconduzidos para esse povo e sejam enxertados na videira do Senhor.
E em cada um desses aspectos do texto, nós vemos a mensagem da cruz. Vemos o caminho para Cristo sendo cada vez mais aclarado, cada vez mais iluminado. Cristo é justamente aquele enviado por Deus para reconduzir o seu povo. O Senhor apresentou aquilo que lhe agradava, mas o seu povo, nós, os homens, eram naturalmente contrários à lei de Deus. E por isso Deus agiu na história, trazendo redenção por meio de Jesus Cristo, o seu servo, que agora reconduziu o seu povo, pecadores, ao Senhor. Foi ele quem nos deu vida, enquanto estávamos mortos em delitos e pecados. Foi ele quem nos reconduziu para praticarmos obras que agradam ao Senhor. E é por meio dessa obra gloriosa de Cristo que agora muitas nações, muitos povos são reconduzidos e trazidos para a luz de Cristo. Nós, como igreja, temos o dever de pregarmos o Evangelho a esses povos, de sermos fiéis testemunhas, anunciando as boas novas que há em Cristo, a fim de que cada vez mais pessoas se acheguem ao Senhor. Ao mesmo tempo, devemos notar como temos andado. O Senhor repreende o seu povo por conta do seu culto hipócrita, do jejum que não agrada, da falta de fidelidade, da falta de zelo pelo Senhor e da busca pela verdade. Devemos avaliar se não temos vivido como Judá e Israel viviam nesse período, sem zelo pela verdade, sem buscar a verdade. O nosso coração, se estamos em Cristo, deve arder pelo Evangelho, deve desejar a vontade de Deus e ser cada dia mais conformado a Ele. Que nosso coração seja movido para o Senhor, que a nossa oração seja que cada dia mais sejamos santificados em Cristo e conformados a Ele.